Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa do Falando com Magia, hoje trazendo aqui para vocês uma perspectiva muito particular, muito interessante, muito singular do que a gente chama a maneira tão estapafúrdia que essa realidade pode tratar o que a gente chama de bom, de belo e de verdadeiro. A pessoa que a gente está trazendo aqui hoje é uma guerreira, uma resistente dessa brutalidade toda e que vai procurar aqui, dentro dessa nossa conversa de hoje, tentar trazer para a gente um pouco do que aconteceu com ela, um pouco da sua vida e um pouco também da maneira de como é que ela entende que a magia acabou, de uma maneira ou de outra, auxiliando a pacificar nesse contexto. É sempre muito prazeroso a gente ter pessoas muito especiais aqui com a gente e hoje especificamente você, Sueli Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você é uma querida já desde sempre aqui com a gente. E eu queria, antes de tudo, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para vir dividir sua experiência aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Ari, eu que agradeço. Realmente é uma honra para mim participar de um programa seu. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito como você lida com tanta preciosidade, com esses detalhes da magia. Acho muito bonito, eu admiro mesmo a sua persistência, a sua dedicação e principalmente o que eu vejo na essência dessas atitudes que você tem é a sua acreditar muito que isso pode transformar muitas pessoas, pode transformar o mundo numa realidade melhor, mais agradável, mais bonita e que a gente pode realmente criar isso para nós. E é uma honra para mim estar participando aqui com você. Agradeço muito suas palavras, mas hoje a convidada é você. Tem que receber os elogios aqui hoje é você. Acho que você conseguiu de uma forma bastante bonita, né, especificar o que a gente procura fazer aqui com o nosso trabalho. De fato, alterar a realidade com base na extensão, com base na determinação, é o que a gente procura fazer. Mas você é uma pessoa que levou isso aos níveis mais superiores que eu conheço, né? Haja intenção, haja força de vontade para vivenciar tudo que você vivenciou e o que é admirável, talvez seja isso, é o quanto não amargurada com a vida, apesar de tudo, né? O que você enfrentou. Muitas pessoas acabam perdendo no meio do caminho isso, né? Eu atendo pessoalmente muita gente que, por muito menos que você passou, viu? Acabam ficando ressentidas com a vida, como eu gosto de chamar. Acho que todos nós somos ressentidos, não tem como, alguns mais, alguns menos, mas você tinha tudo para ceder ao ódio para esse mundo, né? Como eu gosto de chamar. Isso não aconteceu. Os meus profundos parabéns pela vida que você viveu e que ainda viverá, espero que você ainda viveu muito tempo, mas hoje a gente vai conversar dessa experiência que, como é que eu posso chamar? Uma experiência que eu acho que ninguém precisaria passar, né? Eu não acho que, apesar de tudo que você viveu, tenha algum mérito de ter passado isso. Ninguém precisa passar por isso, na é verdade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho disso. Sueli Rodrigues, ela é uma pessoa... Aliás, deixa eu te apresentar direitinho, né? Fazer a coisa direito. A Sueli, ela é escritora, hoje ela tem um livro, que ela vai estar dividindo com a gente justamente essa história dela. Pois é, pessoal, esse daqui é o livrinho da Sueli, Um Sonho Intenso, um Raio Vívido. Já eu vou apresentar ele novamente direito. Mas antes eu queria falar um pouquinho de quem que é a Sueli. Sueli, ela é escritora, palestrante, tradutora, ex-rosacruciana, ex-evangélica, ex-mística, ex-espiritualista, e no fundo a gente não é ex de nada disso, porque essas coisas, essas experiências que a gente vai colecionando, a gente ainda vive. Eu gosto muito de chamar que a gente está alguma coisa. Você está o que hoje, Sueli? Não, espiritualista eu ainda estou, sempre, não né? Tem como deixar de ser. Não, isso não, essa parte não tem. E os ex que eu sou simplesmente não é uma negação, mas é uma... eu cheguei num ponto que eu resolvi participar daquela outra coisa, que é essa parte mais, a busca interna e mais real dentro de mim, é isso que eu
Isso. Esse resumo é isso. É isso. O teu livro, Um Sonho Intenso, um Raio Vívido, vamos colocar de novo aqui para a câmera. Vocês conseguem achar aí nos bons canais, através da descrição do nosso vídeo aqui embaixo, você também vai conseguir achar. Entrando em contato com você também conseguirá, com toda certeza, mas tem links aqui na Amazon, tem vários locais aqui onde você pode adquirir ele. Leiam, procurem, porque é uma das mais... talvez a maior experiência que eu vi nesse sentido, de uma caminhada espiritual e tudo que aprendeu com dor e esperança, numa época de ditadura, um período muito difícil que a gente viveu, não é, Sueli? A Sueli tem uma história nesse sentido, e a gente vai procurar aqui tocar em algumas pedrinhas desse rio, sem mergulhar nele, até porque seguramente a experiência que você teve com isso, a gente não gostaria que ninguém tivesse, ninguém deve Nunca. ter, mas fica para a gente aqui a curiosidade de saber como é que você conseguiu serenar sua alma com tudo isso que você vivenciou. Nessa época, você estava com que idade quando tudo isso aconteceu, Sueli? Na realidade, na participação de movimentos estudantis e protestos contra o governo ditatorial, eu comecei com 18, 19 anos. Já foi bem nova. E quando eu fui para a clandestinidade por força das circunstâncias, eu estava com 20 e quando eu fui presa eu tinha acabado de completar 21. Já era maior de idade, né? Tinha acabado de me tornar maior de idade. Isso foi em São Paulo? Foi Rio de Janeiro. Você estava no Rio nessa época? Rio de Janeiro. E nessa época, exatamente, você começou a se vincular com os movimentos estudantis, essa coisa toda. Eu suponho que você não devia estar sozinha, né? Você devia ter um grupo de pessoas que trabalhavam com você. Como é que você se via nessa época? Como é que tudo isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Se consegue fazer de forma rápida, né? Vamos tentar fazer de uma forma rápida. Eu tive essa experiência de ir para os movimentos estudantis para protestar contra o ensino que estava sendo implantado pela ditadura militar, que era o MEC-Zaid, e que, obviamente, era um ensino programado para emburrecer as pessoas, para evitar que as pessoas pensassem e tivessem opiniões próprias, tanto que ele, de certa forma, permanece até hoje, com provas objetivas. Você tem infelizmente houve algum sucesso com a implementação disso. São dois métodos que tiveram sucesso. Um foi esse, e o outro foi que naquela época surgiu essas discotecas com música muito altas, que o objetivo primeiro foi evitar que as pessoas, os jovens, tivessem conversas, porque isso existia muito. Os jovens liam muito, discutiam muito, conversavam muito, debatiam muito. Então, e faziam isso em barzinhos, em locais de encontros, e as discotecas eram atraentes, mas não era possível conversar. E você vê que é outra coisa que preservou até hoje. Hoje você não consegue conversar, às vezes, nem num restaurante, que deveria ser um lugar tranquilo para comer, mas a música é super alta. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de conversar e bater um bom papo. Houve sucesso em vários pontos. Em vários pontos permanece. Mas existe essa intenção de alienação das pessoas. Isso é permanente, né? A gente vive nessa realidade aqui. É permanente todas essas estratégias de fazer com que a gente não foque no que pode ser melhor para o ser humano, Sim. Né? E você trabalhava com essa ideologia, você defendia isso? Então, ali na época, quando eu comecei nos movimentos estudantis, ainda não. Era só uma contestação do que aquilo não era aceitável, que era ruim para nós. E aí, quando os estudantes saíram para protestar nas ruas, fazer passeatas e tudo isso, começaram a ser presos, espancados na rua mesmo, e depois, quando presos, eram torturados. E nós tínhamos notícias dos nossos colegas, amigos, que tinham sido presos, e nessa época a imprensa era completamente amordaçada, não podia publicar
esses acontecimentos, e essas pessoas eram presas, inclusive a família ficava sem saber se o filho estava preso ou não. Teve caso de morte de estudante por isso. Vários, né? Teve primeiro um que foi bastante comovente, que foi em público mesmo, depois começou a ter em torturas também. Aí o que aconteceu? Eles prendiam sem nenhum mandado de prisão, sem nada, ninguém sabia. Gente que estava por perto que ficava sabendo que foi preso, porque sempre tinha um que contava, vi quando eles pegaram. Então, aí nós ficávamos sabendo. E quando a gente falava para as nossas famílias, para as pessoas, ninguém acreditava em nós, falava que a gente estava inventando para ter o que falar mal do governo. Sabe que hoje é muito comum todo mundo falar o que quer, quando quer, e da maneira que quer. Realmente é um nível de liberdade muito maior. Aliás, está as redes sociais aí para não me deixar negar, né? Sim, mas como Humberto Eco dizia, inclusive, né, com muita mentira, fake news, né? Humberto Eco diz isso, né? Que as redes sociais deram espaço para um mundo de imbecis. Exatamente. Mas assim, independente do que seja o conteúdo que alguém tem que falar, para falar ou não, é inegável que hoje existe uma liberdade para você poder falar o que você quiser, inclusive a bobagem que você quiser. Mas isso não acontecia nessa época. Não. E essa juventude, às vezes, não entende. Eu, inclusive, tenho visto gente que passou a negar que existiu a ditadura, como passou a negar que existiu o nazismo. Né? Tudo. Eles é uma negam coisa tudo. Impressionante. O Holocausto não existiu. Não existiu, tal. Mas, assim, independente das opiniões dessas pessoas, porque o bom das coisas é que elas acontecem ao arrepio do que a gente queira ou não, né? As coisas estão aí. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, amiga minha. Falei assim, olha, se Deus existe ou não depende da sua opinião. Então as coisas aconteceram e tendem a acontecer. Nesse período que você vivenciou isso tudo, você estava no Rio de Janeiro? Não. Eu morava em Curitiba, no Paraná. Curitiba, na época. Então já havia um movimento militar muito forte lá, e não apenas nas grandes capitais. Não, no Brasil todo. No Brasil todo, em qualquer lugar que você estivesse, era perigosíssimo, qualquer assunto. Se você falasse que, por exemplo, a economia não estava bem, nós tínhamos problemas era motivo para você qualquer coisa. O ensino decaiu, era motivo para ser preso. O sistema de saúde não está funcionando, era motivo para ser preso. Qualquer coisa. Não, Ari, inclusive, como isso era sabido de muita gente, teve casos que a gente ficou sabendo de vizinho se antipatizar com o outro e denunciar. Como se fosse e não era. O cara não tinha nada a ver com nada e era preso porque foi denunciado pelo vizinho. Um negócio assim, absurdo. E até eles descobrirem que não era, o cara já tinha se torturado, já tinha passado por tudo. Isso ali você foi presa. Sim, eu fui presa quando, nessa época, no movimento estudantil, eu comecei a namorar um rapaz que era vice-presidente do Diretório Acadêmico da Medicina. Tá. E ele participou de congressos clandestinos, porque o UNE, o UB estava todo eliminado. Ou seja, não podia pensar, não podia falar, não podia agir, não podia manifestar nada, né? Você foi antes para a clandestinidade? Não. Ou depois? Aí, né, quando ele foi preso no congresso da UNE, lá, em Biúna? aqui em Biúna. Foi aquele arrastão todo que aconteceu. Foi aquele arrastão. E você sabe por que aconteceu o arrastão, né? Você sabe quem deu a bola fora ali? Não sei. Gente, as inocências e as faltas de pensar. Naquela época, o Zé Dirceu era um líder. Sim. O Zé Dirceu, sim, do PT, que era um líder, e ele saiu, foi para Ibiúna, e foi numa padaria e comprou, assim, milhares de pães. Tava claro, né? Aí o cara falou, gente, o que esse cara vai fazer com tanto pão, né? E aí ligou para a polícia, tô desconfiado, porque foi ele. Fogo amigo. Bom, enfim, ele deve ter se arrependido profundamente Com disso. certeza. Então, nessa ocasião, ele foi preso, depois soltaram, mas mais tarde teve uma
ele declarar uma prisão preventiva para ele. E quando fizeram isso, ele me procurou, falou, vou embora, porque eu não vou ser preso, não vou ser torturado, eu não quero, e eu vou para o Rio de Janeiro. Eu falei, sim, mas vão chegar em mim, porque tem foto nossa junto. Então, eu vou junto com você. Foi quando eu fui. Mas antes disso, nesse período, eu tinha, porque o pastor da igreja que eu frequentava falou que me proibiu de fazer estudo bíblico, porque eu estava andando com comunistas, que a nossa ideia sobre Jesus era subversiva, e enfim. Aquelas opiniões. E eu fui ver, eu falei, deixa eu ver o que é comunismo. Eu não fui mais na igreja. E teve outros lances com esse pastor, que foi muito desagradável também, e eu falei, deixa eu ver o que é comunismo. E foi quando eu fui começar a estudar Marx, Engels, e participar de estudos com o pessoal da esquerda. E foi quando eu me juntei efetivamente com o pessoal da esquerda. E quando a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente já fazia parte de um partido clandestino, na época. E ficamos 1 ano no Rio de Janeiro. Na clandestinidade? Na clandestinidade, embora eu não tivesse passagem, nem no DOPS, nem nada, eu consegui trabalhar legalmente. Eu saía de casa, trabalhava, mas ele não podia, porque ele era procurado no Brasil inteiro já. E aí você foi... E é aí que começa meu estresse extremo. E eu, assim, no começo, eu me senti uma artista, para estar 8 horas por dia, esquecendo uma vida clandestina. Eu voltava a ser Sueli, porque na vida clandestina eles não sabiam o meu nome. Na vida clandestina eu chamava Ana. Um pseudônimo. Ana mais nada, não tinha. E na vida real eu era Sueli, e tinha todos os meus documentos no RH do banco. E foi aí que eu tinha então você era bancária, trabalhava, dava expediente. Fazia. Aí o pessoal... E isso era na Zona Sul. Do Rio de Janeiro. E nós arrumamos uma casa para morar na Zona Norte. Então, quando o pessoal perguntava, onde você mora? Na Zona Norte. Se você conhece o Rio, você sabe que povo da Zona Norte não se comunica com o povo da Zona Sul. Então, para mim, esse era o maior refúgio. Dizia longe, na Zona Norte. Então, ninguém ia se interessar para ir na minha casa. E aí, era assim que eu vivia. E aí, isso durou quanto tempo? Até a coisa realmente tomar uma proporção complicada. Quase 1 ano. Quase 1 ano, até que... E ele fazia os pontos, que eram os pontos. Eram encontros com pessoas da mesma organização. E mais que nada era para certificar que estava de pé ainda, não tinha sido preso, estava tudo ok. Fazer um censo ali de quem ainda estava liberto. E estava tudo certo. E por quê? A nossa casa virou um quartel-general. E ali estavam as 2 pessoas mais importantes do partido. E a gente nem sabia quem eram eles. Na vida real, porque também eles também tinham o nome de guerra, que a gente chamava. E aí era o que nós conhecíamos, nós sabíamos que eles eram dirigentes, mas não sabiam quem eles eram de fato. E foi quando... E um deles que não era, mas era assim, digamos, o Sargento Garcia, digamos, da direção, ele era pau-brador da obra, ia para lá, para cá. Coincidentemente, na vida real, que a gente não sabia o nome dele na vida real, mas coincidentemente ele tinha o mesmo nome do meu pai. E eu nunca tinha visto ninguém com o nome do meu pai, além do meu pai, que é um nome que não é comum. Hoje está um pouquinho mais comum, mas naquela época não. Inclusive é um nome bíblico, porque a família do meu pai também era evangélica.
e o nome dele era Salatiel. E esse também chamava Salatiel. E ele que foi preso, não aguentou a bronca da tortura, começou a entregar todo mundo. E entregou a gente. E quando eles chegaram em casa, foi engraçado, porque foi 1h da madrugada. E nessa hora, e eu já tinha tido a premonição. A premonição veio assim, uns 3 dias antes de antecedência, eu comecei a sentir. Tá esquisito, vai acontecer, tá esquisito. Eu cheguei pro meu companheiro, né? Falei para ele, vamos embora daqui. Ele falou, pra onde? Eu falei, a gente morava na Penha, lá na Zona Norte. Falei, vamos para a igreja da Penha, vamos para baixo da ponte, vamos para algum lugar, mas vamos embora daqui, vai acontecer alguma coisa. E ele falou, e ele começou a sentir porque ele tinha um ponto com esse, que era o xará do meu pai. Tá. E ele não tinha ido no ponto. E ele já tinha falhado uma vez, mas... e ele chegou em casa depois de ter falhado, falou, não, atrasei por causa de uma viagem, a gente achou estranho ele chegar, porque se falhasse no ponto, não podia ir sem uma confirmação. E ele foi, mas daí ele falou, vamos fazer o seguinte, amanhã tem outro ponto com ele, porque quando falhava num ponto, tinha marcado para o dia seguinte, no outro lugar. Se ele não for, você vai para o trabalho. Ele falou, vamos começar a desmontar os móveis. O dono da casa que a gente alugou era vizinho. Ele falou, eu tiro os móveis, levo para um guarda-móveis, deixo em algum lugar, entrego a casa para o vizinho e a gente vai embora. A primeira ideia nossa era Ribeirão Preto, porque eu tinha uma base familiar ali. Mas acabou indo por... Não. Aí, o que aconteceu? Essa noite que ele falou isso, a gente só desmontou a cama. Ele falou, deixa, o resto eu faço amanhã. E a gente dormiu o colchão no chão, 1h da madrugada. Até no meu livro eu falo, porque, né, realmente é aquele acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, a música do Chico, né? Chame ladrão porque é a polícia, né? Então, entendi. Aí eram 30, tudo de metralhadora. E a primeira pergunta que ele fez, quando meu companheiro abriu a porta, falou assim, o Salatiel mora aqui? Ele reconheceu o nome do meu pai, ele falou, aqui é a filha dele. Bom, eu fui presa como se eu fosse filha daquele. Ah, entendi, não filha do pai que você tem. E eu passei muita tortura para falar sobre ele e meu pai. Eu falei, gente, é uma coincidência, meu pai não tem nada a ver com isso, meu pai está lá no Paraná. Se vocês quiserem, mas... E o medo de até dar o endereço do meu pai no Paraná e eles prenderem meu pai também, mas para tirar a dúvida da... É uma coisa impressionante mesmo, os expedientes que foram utilizados para tirar a gente de casa e prender. Sueli, a gente vai entrar agora naquele momento complicado, que daqui para frente é a tua prisão, é a tortura e tudo isso que te aconteceu. E como a gente estava conversando antes, eu não tenho palavras para vivenciar isso que você viveu e honestamente nem sei se é tão relevante assim a gente lembrar isso para as pessoas. As pessoas que têm alguma decência vão se sensibilizar muito com isso, o que você viveu. Quem não tem vai continuar sem, mas a gente, de uma maneira ou de outra, vai ter que abordar isso, né? Isso é um assunto sempre muito sensível. Eu sei o quanto que isso é importante e relevante para a sua vida e para de outras pessoas, mas você vai ter que dar um panorama rápido, pelo menos, disso que você vivenciou e do que te aconteceu. E depois a gente vai entrar em alguma análise disso, a gente vai falar um pouco sobre algumas experiências místicas que você também teve nesse período, eu acho que ainda teve uma comigo pelo menos, e de que maneira que a gente entende que os nossos procedimentos de magia aqui podem, de uma maneira ou de outra, serenar a alma disso. O que aconteceu, Sueli? Nessa noite,
que nos prenderam, eu tinha quase certeza que era meu último dia de vida. Incrível, porque já na minha adolescência, eu descobri que eu não tinha medo de morrer. Eu tinha uma confiança. Eu não sabia. Eu sabia que isso tinha a ver com a minha vida antes religiosa, que depois acabou se tornando espiritual, mas essa consciência de que essa aqui não é a nossa vida verdadeira, eu já tinha há muito tempo. Uma audácia responsável de viver. E assim, medo, eu não fiquei de morrer, mas tinha um sentimento de dor profunda, de não poder despedir dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, e sabendo que eu ia morrer de uma forma que eles nunca iam entender, e nunca me entenderam. Nunca me entenderam. Quando eu colocava minhas posições em casa, eles não me entendiam, não aceitavam. Então, para eles ia ser uma coisa absurda tudo aquilo, né? Então, assim, aquela sensação ruim de causar dor para quem você ama, né? Que até hoje machuca. Com certeza. Mas eu estava bem, só que lá dentro, que eles, para nos levar, durante o trajeto, eles até nos deixaram sem nada, né? Vendo o caminho. E eu lembro disso, de passar pela Avenida Brasil, que é o que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio. E pensando exatamente nisso que eu tô te falando. E aí, quando chegou lá, eles enfiaram um capuz em nós, um capuz preto. E... Você faz ideia onde você estava, não? Não fazia ideia, não, porque era noite, madrugada, e eles levaram, nessa hora que a gente estava entrando, mesmo que eu conhecesse o lugar, eu não sabia que naquele quartel funcionava o DOI-CODE, né? E o DOI-CODE foi um órgão criado pela ditadura militar para repressão, basicamente. Da repressão. E que o DOI-CODE reunia Exército, Marinha e Aeronáutica. Todos eles participavam nisso. Então, quer dizer, a gente estava no lugar mais ferrenho que podia existir. Mas eu não sabia que estava entrando no DOI-CODE. E ali eles deixaram a gente primeiro num banco de cimento, que eu sentia que era um banco de cimento, sem encosto, madrugada. E aquela coisa horrorosa lá dentro, e o capuz, e eu sentia que meu companheiro estava aqui do lado, mas eu pensava só na história que eu tinha montado. Né? Porque assim, como eu não tinha passagem no DOPS, na prisão, nada. Eles tinham fotos de mim com ele, mas meu nome eles não tinham lá. Nós montamos uma história. O que eu ia contar? Que eu estava com ele porque eu era uma Amélia que amava, eu amava mesmo, mas não era o caso, né, de estar ali por causa disso. Mas que eu não conhecia ninguém, que eu não sabia de nada, que isso, que aquilo, era a história que eu ia manter. E, para não alongar, eu fiquei repetindo aquela história na minha cabeça. E aí, quando eu falei, tá pronto, era como se eu tivesse esquecido o resto da minha vida, eu tivesse esquecido todas as pessoas que eu conhecia. Eu não queria lembrar das pessoas que eu conhecia, eu não queria lembrar de ninguém que pudesse correr o risco de estar ali. E aí foi quando eu relaxei, e não era relaxar, era uma negação do lugar que eu estava, e eu não me sustentava mais meus músculos, e eu comecei a deitar. E meu companheiro falou, fica sentada. Eu falei, por que a gente está aqui, não tem ninguém? Ele falou, por dignidade. Eu falei, tá certo. E aí você se acertava e tentava encarar a situação da melhor maneira possível. Mas aí eu fiquei pensando, eu não vou aguentar ficar assim. Então, eu comecei
a criar essa força. Só que é aí que eu comecei a sentir pela primeira vez que existia algo dentro de mim que era maior que eu. Ali começou a minha percepção da minha vida, do meu ser, da minha existência, que essa é uma existência separada daquele contexto que estava acontecendo ali. Não, não, aí eu tô falando no geral. Essa aqui, esse corpo, vamos dizer que faz parte do joguinho Playmobil da Matrix. Ah, ok. Aí eu comecei a ter consciência desse maior, e é onde eu comecei a perceber isso. Por isso que eu digo no meu livro que foi ali que eu comecei precisei passar por momentos de confrontos incríveis e de vida para ter acesso a essa percepção. Vá ser burra assim na China. Imagina, assim, a maioria esmagadora das pessoas que a gente conhece, de fato, acabam tendo uma visão mais transcendente do viver sob base de extrema pressão. Parece que todos nós temos um certo acomodamento, né? Que se não vem alguns alicates, e aqui eu não estou querendo fazer piada, não, torcendo, parece que a gente não sintoniza isso. Esse estado de negação que você comentou, às vezes é um refúgio da alma, né? É um momento onde muitas pessoas percebem o quanto que é uma peça de teatro isso, e que forçosamente você precisa sair desse palco para sobreviver, para não sentir aquela dor, e é quando acaba comungando com uma percepção um pouco maior do que é o viver, do que é a transcendência, coisa toda. Aconteceu isso com você lá? Aconteceu isso comigo lá. Eu percebi, só que eu não tinha uma definição tão clara. Eu não sabia o que era, mas eu percebia que ali eu tinha um refúgio, eu tinha um lugar para se esconder, para se amparar. E era assim, intuitivo ali. Intuitivamente, eu deixava o meu ser verdadeiro entrar em ação. E eu percebo que eu fiz isso em vários momentos da tortura, de várias torturas que eu sofri, porque era tão brutal, tão inominável tudo aquilo, não é possível nem contar, que se fosse a Sueli, esse corpinho aqui, eu não teria suportado, acho. E assim, além disso, o espírito, assim, presença de espírito nas respostas, né? Tipo, era uma outra Sueli mais forte que estava ali. Ela confrontava, por exemplo, quando eu estava sendo torturada, o cara dizia, vocês tinham empregada? Não tinha, para quê? Para conseguir a empregada, para dar informação. Não tinha. E quem cozinha, então? Eu que cozinho. Como é que faz arroz? Você prefere arroz de forno, arroz comum? Gente, e eu pensava, Sueli, o que você está fazendo? Mas saía esse tipo de resposta, sabe? Não sei. Você sabe que nesses momentos de profunda pressão que o ser humano vive, em geral, é onde se manifesta o que o nosso amigo Rogério Jean Valjean gosta de chamar de o espírito que nos anima. Isso. Né? É essa consciência que parece que ou nós permitimos ou ele toma mando do jogo, não se sabe exatamente. E aqui falando um pouquinho para a nossa audiência, esse que está falando aqui com vocês pensam que é Ari, mas não é não. Isso daqui é um personagem que a minha consciência inventou para falar com vocês. O dela é a Sueli, ó. Nós somos fanfarrões aqui com a vida, assim como você também é. Então existe uma consciência que nos anima e que em alguns momentos de profundo estresse, eu tenho percebido também de profunda alegria. Também. Acontece isso também. Parece que ele quer jogar o jogo. Existe uma certa chatice no nosso viver, que a nossa própria consciência permite que o nosso ego fique jogando esse jogo. Mas nos momentos ou muito interessantes ou de muito estresse, ele acaba tomando o jogo e faz com que as pessoas se percebam com uma vontade que não tem, às vezes com uma forma de falar que não tem, uma certeza, algumas convicções, né? Não era eu isso, e se manifesta isso. Os detalhes que você deu no teu livro e de outras vezes que eu
ouvir você falando sobre isso, é inegável que isso tenha acontecido. Essa experiência que você viveu do espírito que nos anima, ou algo muito próximo disso. Tem muitas pessoas que confundem um pouco essa experiência e acreditam que algum espírito lhe tomou. De fato, a gente sabe que existem sim algumas experiências dessas, mas muitas vezes é o próprio indivíduo que conseguiu do seu íntimo manifestar o que verdadeiramente é para enfrentar uma situação que no seu caso era profundamente limite. A gente vai passar o dia inteiro aqui, eu não vou conseguir botar um adjetivo nisso que você passou. E acho que ninguém conseguiria também. São coisas que se sente, né? É mais ou menos como você explicar azul para um cego, se você tentar me explicar isso. Você sabe a história do... Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que foi que essa consciência que te anima conseguiu fazer você suportar tudo isso. Então, foi muito intuitivo e eu não tinha consciência naquela época de como ela fez. Eu hoje, olhando para trás, eu tenho a explicação depois de tudo que eu fui crescendo espiritualmente, internamente, me conhecendo, tomando maior consciência desse ser verdadeiro. E você sabe, eu não preciso te contar, que uma das formas de chegar nele é através da meditação, Sim. através do exercício espiritual, que a gente mergulha, né, nesse plano onde ele... Essa consciência habita. Que às vezes era engraçado, né? Muito tempo eu passei pensando que ele estava dentro de mim, né? Não, ele está na periferia, mas está ali, tá? É um só, é incrível essa sensação. Então, são essas experiências que eu fui vivenciando depois. Por ter passado por isso, eu comecei a buscar explicações para tudo. Porque eu falava, não é isso a vida, não é isso. E lógico, eu tive traumas, lógico que eu tive muito ressentimento, vamos dizer assim. Sim. Ressentimento com a vida. Você quer saber? Eu não digo nem que eu tive ressentimento com Deus, mas é porque naquela época eu nem estava mais procurando. Eu falei, não, aqui não tá, porque se ele tiver, não é, né? Então... Como que me deixa passar por uma coisa dessa? Não diria nem como que deixa eu passar, como que deixa o contexto disso existir, Sim. Né? Então foi outra época que eu passei de... Assim, vamos dizer, um período que foi curto, mas eu fui realmente para o ateísmo. Acabou, não existe isso, existe a gente. Agora, esse agente, como é que é? Como é que funciona? É só isso aqui? Que porcaria de vida é essa que eu tenho que viver isso, passar isso, depois eu morro e acaba tudo e qual o significado? Sentido, né? Não faz sentido nada. E foi quando começaram as buscas, né? E eu passei por muitos lugares onde eu tive essa percepção. Na verdade, incrível, porque como que eu tive isso muito concreto e consciente, foi a percepção eu tinha, mas eu não tinha elaborado, né? Eu não tinha organizado esse pensamento ainda. Esse pensamento eu organizei durante um mestrado que eu fiz de ciências espirituais. Isso foi bem depois, então. Isso foi recente, foi recente em 2014. Que, assim, eu tinha, sim, a consciência disso, mas o pensamento estruturado a respeito dessa minha condição, como que aconteceu, por que aconteceu, como que foi isso, foi durante o mestrado. E daí que culminou com o quê? Eles pediam um trabalho para graduação. E durante todo o mestrado vinha uma ordem, eu tenho que escrever meu livro, eu tenho que escrever meu livro, eu tenho que escrever meu livro. E eu falei, eu vou fazer esse trabalho. Ali, eu escrevi esse livro em 4 meses, pela pressão que tinha que entregar.
né? Porque eles pediram um trabalho, não diziam o que que era, eu fazia o que eu quisesse. Como eu decidi um livro, eu tinha que apresentar um livro em 4 meses, né? Foi tal o mergulho que eu dei em toda a minha vivência, e eu digo desde lá da infância até chegar nesses acontecimentos aí da minha juventude, que foi trazendo com uma tal clareza para mim o tudo, onde que ele, meu ser verdadeiro, agia, onde que ele estava presente, como foi que ele atuou. É assim, é como escrever o roteiro mesmo, e aí eu comecei a ver. E aí, o que eu percebo? Quem foi que escreveu o livro? Foi a consciência, essa nossa consciência aqui. E que me trouxe com mais clareza essa história. Você sabe, Sueli, que eu tenho muito mal resolvido a minha relação com a minha consciência que me anima. Né? Eu tenho muito mal resolvido isso. Mal resolvido talvez seja um exagero meu. Né? Eu sempre tenho por hábito pintar com cores muito fortes as coisas que eu digo. Um colorido todo muito tosco, que eu uso às vezes, e talvez eu esteja novamente fazendo isso. Mas, seguramente, todos nós temos uma relação ou muito ignorante disso, ou seja, o indivíduo se acha ele mesmo em ponto final, né? Eu sou eu, a maioria das pessoas vai se ver isso, inclusive muita gente que vai estar ouvindo a gente assim vai tentar entender do que a gente está falando, mas dentro dos nossos estudos, da nossa compreensão que nós temos aqui dentro da egrégora, isso é um fato cristalino, ou seja, nós estamos aqui no enredo, uma peça teatral, por uma falta de palavra melhor, do qual uma determinada consciência criou ali um personagem para vivenciar isso, talvez até para ter uma certa segurança, né, de não fazer isso ele mesmo. Mas independente do que seja, nós, pelo menos essa pessoa que está aqui conversando com você hoje, é o substrato do que foi que essa minha consciência criou, que a gente gosta de chamar de ego, alguns em psicologia se chama muito o ego disso, mas esse não somos nós, né? Não somos nós. E ainda bem que não somos nós, né? Porque em algum momento a gente vai ter que deixar para trás, talvez com uma lembrança um tanto romanceada do que a gente vivenciou, guardando um pouco dessa experiência, mas não trazendo o dolo dessa experiência, como aconteceu com você. Teu livro passa muito isso, queira ou não queira, talvez não tenha sido nem essa a intenção, mas eu penso que de uma maneira ou de outra acabou sendo uma catarse para isso tudo e de uma certa maneira tentar olhar o panorama inteiro do que aconteceu, colocar numa caixinha e tentar colocar numa gaveta. Tentar colocar numa gaveta. Né? Sim. E esse trabalho teu de se entender, de se enxergar, de se ver por essa perspectiva espiritual foi o que catapultou tudo isso daí? Foi isso que fez com que você, dentro do teu trabalho lá de graduação que você estava fazendo, acabou fazendo com que esse livro acontecesse, com que você parisse isso? Foi a materialização desse livro se deve, eu diria, ao conjunto de tudo que eu vivi desde lá, quando eu passei pela Ordem Rosa Cruz. No livro eu conto por que eu cheguei nela, e passei por outras coisas também. E coincidentemente, quando eu morei em Barra do Garças, quando eu fui para lá, para a Amazônia, foi formado um grupo, gente, era um grupo de amigos mais místico que eu já tive na vida, sabe? Cada um de um canto, cada um de uma linha diferente, e a gente se entendia. Era uma coisa muito mágica essa, era muito impressionante aquele grupo. Tanto que um deles, que era um yogi que tinha lá, ele acabou sendo o padrinho da minha filha, da Fantine, e até hoje nós somos amigos, né? Nossa, bruxaço, pensa num bruxo bom, sabe? Fantine e tua filha. Minha filha. Fantine, forte abraço para você. Vamos dar pro John também, senão ele vai Manda ficar pro John. E o John veio pronto, né? Como filósofo segundo também. Segundo filho seu, né? Muito incrível também. E Fantine também. Fantine é super bruxinha também, né? Não tá bruxinha boa, mas é uma bruxinha. Eu acho que conheço um pouco sobre isso. Você conhece.
Então, e essas são as experiências que, se não fosse tudo que eu passei, então, quando você fala em pacificação, eu vejo isso. A forma de eu pacificar tudo isso foi usar a meu favor, usar as coisas negativas a meu favor, né? As coisas que me aconteceram lá dentro mesmo, com o pior dos torturadores que tinham lá. Como ele se rendeu, que eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, numa conversa comigo, como ele se entregou, como ele virou um ser humano de repente na minha frente. Esse é um capítulo muito interessante do teu livro, que, salvo eu esteja enganado, você está se referindo àquele momento onde aquele torturador te levou para o pátio, vocês estavam caminhando, não é isso? Isso. E ele vira para você e pergunta algo do tipo: é possível que alguém ame uma pessoa como eu? Se você acha que um homem como eu pode ser amado? Olha só. Gente, né? E essa foi tal a minha surpresa. Porque é um misto de descaramento. Assim, como é que você faz o que você faz comigo e vem com esse tipo de conversa? Vem me perguntar, para mim, depois de tudo que você fez. E foi por uma questão que ele viu que aconteceu. Esse episódio eu conto no livro. E aí, alguém que se interesse mais pode ver. Mas, assim, ali eu tenho certeza que outra vez eu falei, eu não tenho estômago para esse papo com esse cara. Imagina. Claro, né? Então, eu soltei a bola outra vez para... Foi quando você acredita que nesse momento a sua consciência daqui para frente é que teve o diálogo com ele. Com ele, com certeza. E daí foi que, assim, lógico que se foi falado aquilo, eu concordo que o meu cérebro, todo o meu sistema humano foi utilizado, que se eu não tivesse... O aparelho, né? Se eu não tivesse essa aparelhagem habilitada para fazer aquilo, não teria feito. Mas, e é por isso assim, eu não... Ari, desculpa a minha falta de modéstia, mas eu não deixo de me admirar como ego também, como ser humano. Claro. Porque eu me abria para essas possibilidades intuitivamente. Né? Até hoje eu acho que eu faço isso. Tudo que eu faço é muito mais intuitivo do que por um conhecimento profundo e tal. E é incrível, porque isso atrai os acontecimentos. Você se abre para o universo e o universo te coloca pessoas, como por exemplo, você. É uma pessoa para mim que foi colocada na minha vida. Entendeu? Através de quem? Rogério, outra pessoa. A forma como eu conheci o Rogério foi uma coisa mais absurda e incrível. O que você disse para esse soldado naquela época? O que foi, seja você ou seja o espírito que te anima, qual foi a resposta que você disse para ele quando ele diz que ele te faz uma pergunta tão paradoxal dessa? Eu lembro que, bom, esse diálogo está todo no meu livro, mas eu perguntei para ele, para resumir, eu perguntei para ele, a pessoa por quem você quer ser amado, ela existe? Ele falou que sim. Eu falei, você não fala de amor com ela porque você tem medo de ser rejeitado. Por aí a conversa. E ele falou, sim. E aí, foi esse sentimento veio do meu ego. Eu vou me vingar desse cara com amor, eu não acredito nisso. Às vezes nosso ego fala mais forte. Não, mas daí eu falei para ele, a única forma de você ser amado é você se amar primeiro. Agora, não tem como você se amar levando a vida que você leva. De assassino, torturador, drogado. Ainda eu perguntei para ele nessa hora para fazer, porque assim, Ari, ele não dormia. Ele torturava dia e noite. Eu falava, de onde esse cara tira tanta energia? Ele precisa usar algum recurso químico. Eu falei, você usa droga para fazer o que você faz, né? E ele confirmou. Eu falei, então, tudo isso te tira de uma possibilidade de ser amado. E se você não mudar a tua vida, você realmente não vai ser amado. Você falou uma coisa muito curiosa. Os exemplos das pessoas que eu acompanho na vida, que eu vi que tinham
um ódio profundo, uma raiva profunda, uma fúria profunda, quando você faz uma análise um pouco maior de como que o indivíduo chegou naquilo, foi também por um profundo medo. Foi. É impressionante como o medo ele gera ódio no indivíduo, já que eu tenho medo, é uma tentativa de que seu ódio seja mais forte que o medo, que sua fúria seja mais forte que o medo. Para você superar. Você superar. Boa parte de tudo que eu recomendo para as pessoas, tome muito cuidado com o medo. Muito cuidado quando isso começa a manifestar. E de um tempo para cá, eu tenho percebido que isso virou chique. As pessoas passam assim, não, eu tenho medo. Calma, porque isso daqui tenha precaução com a vida, óbvio, né? Sim, que seja precavido, né? Mas esse medo, esse culto ao medo, ele é muito perigoso, porque pessoas despreparadas até para ter medo, elas vão seguramente transformar esse medo em raiva e em ódio. É muito curioso isso. Há exemplos como chegou desse cidadão que cometeu as barbaridades que cometeu contigo e com tantas outras pessoas, né? Ao que me ocorre aqui. Você vê, Ari, isso que você está me falando me remete para aquela situação de que eu me questionava muito. Como é que você não está com medo? Eu não sentia medo. Eu tinha uma segurança. E eu acho que isso me ajudou a olhar para as coisas com mais objetividade e possibilitando uma sabedoria. Tentando tirar uma limonada daquele limão que estava se apresentando. Exato, exato. Então, e acho que é isso também que, por exemplo, ali, a pessoa que eu mais deveria odiar, e odiava naquele momento. Naquele momento, eu queria que um raio caísse na cabeça daquele cara e ele morresse sequinho ali. Porque eu vi ele fazer coisas horríveis. E é impossível você você não tirar o teu lado sombrio e ficar torcendo para que uma coisa muito ruim aconteça com ele. No entanto, quando ele fala isso, traz o meu lado mais iluminadinho, né? Inclusive, foi muito mais uma cura para mim do que para ele, eu acho. Ah, sim, provavelmente você estava muito mais acelerada nesse caminho aí de transformar essa experiência em algo positivo do que ele ainda, me parece, pelo que você está dizendo, tinha toda uma curva ainda para chegar. Não imagina, né? Se é que chegou em algum lugar, Se é que né? chegou, eu não sei o que aconteceu com ele. Essas pessoas todas viveram aí experiências, porque assim, por mais que seja doloroso e profundamente mais doloroso para quem é açoitado, o algoz, ele também carrega a dor também, dependendo do que você olhe, na mesma grandeza, porque você conviver com essa dor para o resto da sua vida, com essas experiências e tudo mais... Eu não queria, nem por um segundo estar na pele dele. Dessa, Nossa né? Senhora. Quem é tendente ao bem, como o Jean Valjean cunhou o termo aí, ele se ressente de qualquer coisa. Matou uma barata e já passa pro resto da vida dele que eu matei um animal, aquela coisa toda. Mas algumas pessoas não. Mas é muito, muito, muito difícil você continuar a sua vida com esse tipo de experiências. Eu fico imaginando. É aí que entra também negação, né? Porque a negação entra para um lado e entra para o outro. Aquelas pessoas que passaram por experiências muito terríveis têm que negar que aquilo aconteceu com uma maneira de sair disso. Mas também quem as praticou passa ou a afirmar isso como aquilo foi verdadeiro, aquilo tinha fundamento, era necessário, eu não fiz muito mais do que a minha obrigação, foi algo heróico, inclusive. Algumas pessoas se refugiam na crença de que o que elas fizeram tem algo de heróico, para suportar também a verdade de ter que viver, tem que praticar essas coisas. Hoje a gente vê ainda, né, algumas pessoas, tanto de um lado como do outro, tendo que reafirmar isso nas suas vidas ou negar isso nas suas vidas. O exemplo mais crítico de quem nega, eu acho que é a coisa do síndrome de Estocolmo. Né? Você ainda passa a gostar do seu algoz ali. Não, esse não me aconteceu. Mas também não odeio, entendeu? E é o que eu
que eu descobri não faz muito tempo. Que assim, aquela história de perdoa, não perdoa, entendeu? Aliás, eu não pensei muito nisso, porque eu tive que fazer uma escolha. Porque a minha vida continuou no... Eu tinha que continuar trabalhando depois que eu saí. Continuar trabalhando, continuar cuidando dele que estava preso, porque a família não estava dando assistência. Quer dizer, começou a criar problema depois que a família começou a não dar assistência. Você não tinha tempo para pensar muito nisso. Eu não tinha, eu tinha que resolver situações do jeito que eu pudesse. E assim, pensa, sozinha, porque a minha família também não aceitava. Não, eu tive que ouvir do meu irmão que eu estava inventando toda essa história para ter o que falar. Porque ele era completamente a favor e é ainda a favor da ditadura. Então, você vê no próprio meio familiar tem Mas o fato é que você não tinha nem tempo de pensar. Como dizia Raul Seixas, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. E continuava a ditadura, e eu não podia comentar onde eu estava trabalhando, o que estava acontecendo com a minha vida. Então eu tinha que simular, né? Então, assim, eu tinha um ego que tinha que simular um eguinho. Você teve que criar um subpersonagem. Um subpersonagem que... para viver ali. E assim... Haja fatiamento da consciência. Haja. E aí eu pensava isso, eu estou sendo mentirosa, eu estou sendo falsa, eu estou sendo isso, daí eu dizia, não, essa é uma escolha. Ou eu escolho me afundar, não fazer mais nada e viver essa dor, essa derrota, ou eu tenho que continuar vivendo, porque eu tinha certeza que eu jamais... Porque assim... A única forma seria morrer. Eu não ia me suicidar nunca. Então, eu tinha que... Você tem outra solução a não ser seguir em frente? Não tem. Essa é a única solução, não tem outra. Então, já que eu tenho que seguir em frente, eu vou seguir da melhor maneira que eu possa. E continuou, e progrediu. E progrediu. E aí, depois que esse livro foi publicado, que eu comecei a receber vários confrontos de pessoas mais próximas e tal. E aí, né? Não, aí eu estava vendo uma palestra do Rogério mesmo, que ele estava falando o que faz com pessoas que nunca se perdoam e tem que ficar nesses ciclos sem fim, permanente. Então é preciso ter um esvaziamento do ódio. Daí eu entendi o que eu fiz sem querer. Você vê, eu vou tendo consciência das coisas depois que eu já fiz as coisas. Você sabe que talvez agora a gente comece a entrar de uma maneira mais aguda no assunto da magia, no teu caso e nos outros casos similares, porque a gente tem acompanhado como a magia, o conceito da prática da magia, porque no fundo, assim, a questão da magia é uma constatação nossa, do mago, das pessoas que praticam, de que essa realidade, por mais dura que ela tenha, que ela foi ou que ela será, ainda assim ela é plástica. Dado que ela tem essa plasticidade, ela pode ser manifestada, alterada para alguma coisa que nós carinhosamente chamamos nossa egrégora de interessante. Ou seja, haja realidade desinteressante que aconteceu na sua vida, né? E não foi só isso, foram muitas, né? Exatamente, mas além de você conseguir modificar a realidade para que ela se torne um pouco mais interessante, também tem uma maneira da gente apaziguar isso que aconteceu para que o nosso caminho fique sem essa pecha, sem essa força, sem essa dor toda que passou. O que eu chamo de pacificar situações que foram vivenciadas, que foram, enfim, né? O espírito que nos anima, como eu gosto de chamar, é um fanfarrão, né? Porque ele cria esses egos, a gente vai vivendo essa coisa toda como se fosse um personagem de Pokémon, né? Mas brincadeiras à parte, eu tenho um carinho todo especial pelos egos. Eu não tenho nenhuma dosinha nem nada dos espíritos que nos animam. Para mim são os fanfarrões, mas eu sou um entusiasta, né, desses egos, das pessoas que estão vivendo, e quando elas vivem com intensidade como você viveu, elas passam a ter toda a minha admiração. Aliás, seguramente foi o que chamou
o nosso amigo Rogério para a entrevista que você deu. Ele faz algumas colocações para você que eu acho que são poucas, inclusive, lá do que ele colocou, mas vivenciar essas coisas e encontrar uma maneira de falar foi, não é mais, isso é muito ímpar, e a maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem fazer isso, não encontram maneiras de fazer isso, elas estão num redemoinho, presas numa situação que vivenciaram, e a gente não vai nem entrar em perdão aqui, tá? Porque eu acho que não cabe essas palavras aqui. A minha preocupação não é tanto com quem lhe fez isso, mas com o que você fez. Eles têm os dilemas deles, vão encontrar isso. O problema é deles. Mas essa coisa de entender que, olha, eu passei uma peça de teatro desinteressante, colocar a coisa de uma forma tão blasé, né, tão polida assim, é difícil, e nós temos tido uma assertividade muito grande com a prática da magia em muitas situações. Você foi um caso desse, que permitiu-se a isso, e com muito orgulho e com muita honra permitiu que eu eventualmente entrasse nesse seu campo, que é o termo que a gente usa em magia para isso, para tentar pacificar, serenar a alma e falar assim, existem novas experiências, estão vindo coisas ainda para frente, e por mais agudo que isso tenha sido, está aqui, né, está registrado novamente, o livro da Sueli, dá uma olhada lá na Amazon, procura aqui embaixo. Aliás, aproveitando, gente, eu sempre me esqueço disso. Curte aqui o YouTube, inscreva-se no canal. O pessoal aqui pede bastante para a gente faça isso, a gente vive disso. Então não esqueça de fazer isso não, tá? Retomando, Sueli. Tomando aqui a nossa conversa. Você, ouvindo o que você fala, você se emociona muito com isso. Aliás, eu acho que a gente progrediu muito bem porque a gente conseguiu falar disso e sem entrar no mérito disso, né? Eu tinha e tenho uma preocupação muito grande de levar você para essa situação, né? Então eu estou aqui segurando na sua mãozinha e falo, volta, não vamos entrar aqui, até porque, como a gente disse no começo do programa, você viveu demais o que você não precisava ter vivido e ninguém precisava ter vivido, então a gente não precisa entrar nisso tudo. Você, da nossa audiência aqui, se você tem dúvidas sobre essa situação que aconteceu, discorda disso ou pensa de outra maneira, é o momento exato de você procurar outro programa, porque se você for entrar nesse estado de negação, né, não faz sentido nada disso. Mas se por acaso você comunga aí das opiniões de que infelizmente a gente teve um capítulo muito dantesco que nós vivemos aqui na nossa... O Brasil ele é visto como um país muito pacífico, né, Sueli? É engraçado isso, porque a gente tem uma tendência a ser pacífico e tudo mais. Você sabe que, eu vou falar outra coisa aqui, é como as pessoas dizem que no Brasil tem as praias mais lindas do mundo, né? Não que não sejam, mas olha, tem lugar que tem praia tão bonita, mais bonita, porque acontece uma coisa muito interessante com o nosso oceano, e já já eu retorno aqui no ponto, você vai entender o que está acontecendo. Tem muito material orgânico nas nossas praias. Então isso faz com que a nossa água não seja totalmente cristalina, ela não fica azulzinha como tem em outros locais, por exemplo na Austrália. Tem uma vida de corais muito grande lá. Mas isso faz com que as pessoas, por não terem outras experiências, não conhecerem outras realidades, acreditam que é paradisíaco esse nosso país. Por conta da natureza, por conta da suposta extensão de praias, essa coisa toda, e principalmente por conta de um estado não belicoso do brasileiro, ele não é agressivo e tudo mais. Bom, quem fala isso não conhece o brasileiro, porque eu conheço gente aqui que, pelo amor de Deus, né? Então existe um certo estado de negação dentro da nossa nação, um certo romancismo exacerbado, um tanto quanto ufanista, né? Talvez por conta até do ensino que você comentou, da alteração da perspectiva do modelo de ensino, que fez com que as pessoas entendessem que aqui é um local que está acima do bem e do mal, né? E não é isso que a gente tem visto, não é isso que as pessoas veem no noticiário, é impressionante o que acontece, existe uma certa... Olha, eu não tenho palavra melhor para dizer. Eu acho que existe um certo mau-caratismo aqui na nossa nação de não enxergar determinadas coisas. Porque a partir de um determinado ponto é engraçadinho, é bonitinho, é meio adolescente, como eu chamo. Mas, poxa vida, né? É importante que as pessoas encarem de forma mais madura isso
e não nessa conversa de botequim, das coisas como aconteceram nas vidas das pessoas e que até hoje esses episódios horríveis que aconteceram na vida de todos, que trouxeram tantos traumas, seja visto de uma maneira assim folclórica. Né? Tem gente que vê isso como uma coisa, né? Ou que não, tem gente que afirma que isso não aconteceu. Pois é, tortura, saci pererê, isso é tudo coisa do folclore, não é assim, né? A gente sabe que não é isso. E tem famílias que nunca recuperaram o corpo do seu familiar que foi morto lá nas masmorras, né? Você fala isso de forma bastante recorrente. Existem alguns personagens que aconteceram, pessoas inclusive, muito próximas suas, muito né? próximas. E que as famílias, você, enfim, ninguém nunca mais teve retorno sobre isso. Fica aqui meus votos de que em algum momento isso aconteça, tá? Acho muito importante essas vibrações positivas. Com certeza, e você quer saber uma coisa que eu faço sempre, pelo Mário Alves, que foi um que nunca foi devolvido. Essa é uma das pessoas que nunca foi devolvida. E boas vibrações para ele, e pelo Apolônio de Carvalho também, que morreu, mas já pela idade, porque ele chegou a ser trocado por embaixador e que foi sequestrado. Foi sequestrado, ele estava no grupo das pessoas que foram trocadas pelo embaixador. Foi especialmente feito por ele. Ele era um personagem muito especial na política brasileira, principalmente na esquerda. Ele foi um maior mentor do PT e tudo isso, mas é um ser assim que não dá nem para explicar, de tão fantástico como pessoa. Ele era um ego que você ia admirar muito, entendeu? Então, mas eu sempre faço essas vibrações por eles. Me preocupa sempre mais o Mário Alves, que nunca foi devolvido pela ditadura. Esperemos aí que em um determinado momento essas coisas sejam pacificadas, né? Eu acredito que foi bem recente, né, quando a gente teve o nosso contato, você procurou o nosso trabalho para colaborar no sentido de serenar isso e mais algumas questões particulares que você estava vivendo, que são de cunho muito pessoal, não cabe aqui a gente comentar e colocar, até porque alguns processos ainda estão acontecendo, mas a gente procurou ali dedicar o máximo de atenção ali a essa causa. Você entende e acredita que essas experiências, vamos chamar de experiências mais místicas, eu vou te colocar um pouquinho não dá para ficar floreando o que a gente faz, né? É importante a gente colocar de forma mais abrangente. Como que você encara que essas situações colaboraram nesse seu processo para chegar na Sueli que está hoje, que, se você me permite aqui, uma pessoa... Olha, talvez você não reconheça isso, mas a gente vê você como uma pessoa absurdamente bem resolvida, apesar de tudo que você viveu, viu? Talvez quem está de fora, você que está de dentro sabe o que é, né? Mas você equacionou muito bem isso, a impressão que a gente tem, né? Ainda que você se emocione muito, acho que eternamente vai fazer isso. Não tem como não, né? Mas você acredita que essas práticas místicas que você se permitiu, desde lá dos Rosacrucianos e o pessoal lá do Araguaia até hoje, com certeza não vou ser a última passagem sua, tem mais uns malucos aí que vão ajudar na tua vida. Que chave que você fecha isso? De que maneira que você embala isso tudo? Ari, para começar, eu vou te dar um exemplo. Até hoje eu tenho essa mania. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito. Muitas vezes eu gosto de ouvir. Você é testemunha que eu sou uma boa ouvinte. E eu ouço todas as pessoas, tudo que elas têm para me dizer. E assim, quando elas me permitem falar, que às vezes eu busco isso propositadamente, hoje eu estou precisando de um amigo para conversar, eu faço isso muito mais para me ouvir. Porque você percebeu que tudo eu vou detectando depois. Então, no meu pensamento, eu acho que no meu pensamento eu sou muito dispersiva e eu não percebo as coisas. Eu pulo de um lado para o outro. A mente é assim, né? Essa loucura. É muito difícil domar a mente, né? Mas quando eu falo para as pessoas, quando eu tento explicar
alguma coisa, eu começo a entender melhor o que eu tô querendo, o que eu tô pensando, e eu começo a, como diz você, a declarar o que é que eu quero. Às vezes eu tento escrever, e às vezes escrever funciona também, mas conversar para mim tem um efeito muito bom. Então, por exemplo, no caso que eu te procurei, era um caso que eu tenho guardado exclusivo, né? É meu. Então, assim, como que eu faço isso? Como que eu ponho isso para fora e acredito nisso? Por quê? Eu acredito sim na magia. Eu acredito que toda pessoa pode realizar uma magia, independente de qualquer outra pessoa. Ela com os pensamentos, porque realmente eu sou minha maior inimiga quando eu começo a pensar coisas ruins a meu respeito. E coisas que me depreciam, coisas que me deixam mal. E que eu não vou conseguir, que vai ser ruim para mim, não vai dar certo. Aquela história do leãozinho, eu sabia que não ia dar certo, né? Então, é assim, eu faço questão de buscar, mas muitas vezes eu me flagro tendo pensamento por um bom tempo sem ter percebido que ele está lá. Aquele pensamentinho que te destrói, que te derrota, que te joga para baixo. Quando eu detecto o pensamento, eu faço isso, de colocar, olha, meu lado sabotador, eu te amo muito, mas você fica quietinho agora. Até assisti um filme esses dias, um desenho que chama Luca, tá na Disney. Eu vi outro dia aí algum comunicado e disso. ele fala, os dois, é muito interessante, se você puder assiste, é muito interessante esse desenho. Para criança, mas é para adulto também. Mas o amiguinho dele fala, quando ele fala, mas eu não vou conseguir falar, fala, cala a boca, Bruno. Então, Bruno é como ele chamou a vozinha dele negativa, né? Então ele falava toda hora, cala a boca, Bruno, cala a boca, Bruno. Eu achei muito interessante, eu fazia muito isso. E faço. Aí eu modifico, mas tem umas coisas que são mais arraigadas, que elas dependem mais. Quando eu vi um programa seu, eu ouvi, eu falei, tem uma pessoa com quem eu posso conversar que vai me entender. E quando eu libero isso, quando eu coloco, quando eu especifico, olha, tá aqui o que eu quero é isto, né? Eu estou entregando para uma pessoa que tem a capacidade, que tem o conhecimento, que tem as técnicas, que eu não tenho. E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando comigo, internamente, e acreditando. Tanto é que é uma coisa assim, que deslizou muito mais, ainda não chegou às vias, mas chegou num ponto que surpreende o tanto que avançou, né? E eu sou feliz por isso. Então, a magia, ela funciona como uma pessoa sozinha, mas quando tem uma ajuda de um grande mago, fica muito melhor, é muito mais rápido. Então, vamos encurtar os caminhos, é essa a história. Você sabe, você fez alguns comentários aí sobre o nosso trabalho, sobre a forma que a gente age. Eu não vou aqui nem entrar no mérito disso, mas enfim, você é uma pessoa muito elegante e colocou as coisas de uma forma muito, muito bonita, mas o que a gente acredita que é o maior desafio em algumas situações de magia que a gente trabalha é o que eu chamo de não fazer juízo de valor. Principalmente com situações como a que você vivenciou, porque tem duas formas de enxergar isso, se você for perceber. Ou eu posso avaliar a coisa pela perspectiva do como é que se faz isso com o ser humano, e aí, queira ou não queira, eu vou colocar a minha energia emocional nisso, ou o contrário, eu fazer juízo de valor da ideologia que estava envolvida no que você estava fazendo. Te fiz essa questão e fiz essa observação justamente para reforçar com as pessoas de que a gente precisa levar a vida de uma forma sem fazer tanto juízo,
sobre as coisas dos outros e, honestamente, sempre a nossa também. Nós vivemos numa sociedade onde parece que todo mundo, a cada segundo, tem que pegar a atitude do outro ou a sua própria atitude e ficar ajuizando isso e sentenciando, né? Assim, ó, isso não só está errado, como você vai ter que rezar 10 Pai Nosso, vai ter que passar não sei o quê. É impressionante como as pessoas gastam o seu dia ajuizando algo que, honestamente, muitas vezes é corriqueiro, né? E quando a gente ativa a magia, eu sempre repasso isso para os meus alunos, não faça magia emocionalizada, porque você vai fazer esse juízo de valor. E o seu caso especificamente, ele foi muito emblemático para mim, porque eu comungo com algumas opiniões pessoais, a gente não consegue ser totalmente, né, Sim. Em cima do muro com questões morais e éticas, então eu comungo com algumas coisas, com alguns pensamentos, e mesmo assim acredito que a gente conseguiu ter uma neutralidade muito grande para que você tivesse o máximo possível da nossa dedicação, do nosso empenho. É sempre bom reforçar isso, né? A magia não tem nada a ver com o nosso trabalho. A gente faz o que precisa ser feito, vamos ver aí se, né, existem as condições de merecimento e necessidade favoráveis para tanto. De qualquer maneira, independente do que tenha acontecido, eu achei apropriado trazer você para o nosso programa para que você pudesse também expressar em mais um palco, em mais uma situação, isso que você vivenciou. É sempre importante isso, para que todo mundo esteja ciente, acho que não necessariamente do que você passou. A maldade do mundo, infelizmente, ela é recorrente, mas de que existem maneiras de você se libertar disso, de você continuar a sua vida, de você continuar progredindo naquilo que você trilhou e não ficar preso na dor que o outro nos impôs. Eu acho que esse é o ponto, né? Existem maneiras de fazer isso. Você conseguiu fazer isso de uma maneira esplendorosa, mulher, do meu ponto de vista aqui, que eu estou vendo. E, novamente, você tá escrevendo ainda? Pretende escrever mais? Sim, até esse livro ele termina com uma promessa de continuar. Que eu fui até um certo ponto e aí eu falei, até aqui já dá um fechamento bom para entregar para o trabalho. E aí agora eu preciso de fogo, porque assim, esse eu tinha uma pressão para escrever, né? Entregar como trabalho. E o próximo não tem. Então, de vez em quando eu escrevo alguma coisa. Agora, esse período que diminuiu bastante o trabalho de tradução, então eu estou tentando colocar algumas coisas, né? Vamos arrumar pressão para você, porque é só assim que a coisa sai. Eu trabalho sobre... minha produção é sob pressão. Não, fala sério. Mas é verdade. E isso, eu sei que eu quero fazer isso, eu sei que eu quero deixar mais... que foi esse primeiro passo foi tão forte, foi tão determinante, porque eu tive que ser forte, mas ao mesmo tempo expor a minha vulnerabilidade, né? Então... Acaba se expondo, né? Acaba expondo muito. São trechos, passagens da minha vida que foram colocadas em crônicas, por isso que é fácil de ler. Cada um é uma historinha curtinha, né? Mas aí, assim, para dar continuidade, para que tenha um sentido que também eleve, porque a minha busca maior é essa, de deixar alguma coisa para as pessoas, que elas vejam que uma tragédia não precisa determinar o rumo da vida dela como sendo constante tragédia. Eu percebo que muitas pessoas continuam suas tragédias, né? Fazem, me aconteceu isso de ruim, então por isso. Até vocês estavam comentando isso ontem, né, na live que foi feita com a Silvia, né? Com a Silvia. Estavam falando isso. E uma das coisas bem interessantes e importantes que eu
me conscientizei também foi que tudo que acontece na minha vida eu crio, permito ou provoco. Exatamente. Então, Sou eu que dou a solução. O poder está em mim. Se eu responsabilizo outra pessoa pela minha dor, eu perco o meu poder. Um sonho intenso, um raio vívido. Não podia ter um nome melhor teu livro, mais elucidativo, né, do que você viveu. A inspiradora história de uma caminhada espiritual em época de ditadura, dor e esperança. Você que está procurando estudar magia, ativar magia ou compreender o que é magia, leia a história desta mulher aqui, que você vai entender o quanto que a magia pessoal pode alterar a sua vida e o quanto um ou outro colaborador místico aqui pode dar uma pitada nessa história. Sueli, eu te agradeço bastante demais aqui de você ter vindo com a gente. Você quer dizer algumas palavras finais? Ari, só te agradecer e dizer que para mim é sempre uma alegria estar perto de pessoas que têm essa ressonância, né, boa, e a gente se sente feliz. Eu te conheci primeiro virtualmente e é recente que eu te conheço pessoalmente, né? Mas desde aquele momento que eu te encontrei pessoalmente, nossa, é amigo antigo de outras vidas, não é de agora que a gente se conhece, certamente. Então, eu quero te agradecer e agradecer a vida que propiciou o nosso encontro nessa vez também. Eu que agradeço aí essa avalanche de sincronicidades que fez aí com que a gente se encontrasse. E, novamente, eu espero aqui que você esteja aqui com a gente outras vezes, tá? Venha, procure dedicar cada vez mais atenção aí à tua obra que você tem feito, mas você já deixou um legado muito grande, viu? O teu legado já está aí, a soma dessas experiências desinteressantes que você teve, vamos deixar isso daí, né? Mas você conseguiu, sem dúvida nenhuma, alcançar aí o teu propósito, tá? Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente novamente. E é isso aí, gente. Com base em tudo que vocês ouviram, mais do que nunca, que assim seja e assim será. Grande abraço para todos vocês. Até mais.